Hi there! Olá, pessoal! How are you? Tudo bem? My name is Renata Luz. Meu nome é Renata Luz. I'm an English teacher. Eu sou professora de inglês da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. In this video class, nesta videoaula, vamos compreender a importância da língua estrangeira para a formação humana e profissional. Por isso, falaremos sobre currículo e aprenderemos a identificar a função dos elementos linguísticos identificados neste tipo de texto. Are you ready? Estão prontos? Let's go! Você já ouviu falar em currículo? Você sabe para que serve? Você tem um currículo teu redigido? Não? Então vamos aprender um pouco sobre ele. Currículo, em termos gerais, diz respeito a um conjunto de informações organizadas para um determinado fim, seja ele educacional ou profissional. A palavra currículo vem da expressão latina curriculum vitae, que ainda é usada hoje em dia em português e inglês. Entretanto, os americanos preferem a palavra de origem francesa résumé, que também pode aparecer sem acento, résumé. Uma vez que o currículo nada mais é do que um resumo da vida do candidato, especialmente de suas atividades profissionais. Portanto, o résumé, currículo, é um tipo de texto muito importante na vida profissional de uma pessoa. É através dele que se faz a propaganda pessoal de alguém no que se refere ao mundo do trabalho. Ou seja, neste tipo de texto, informações importantes como experiências profissionais, formação acadêmica e cursos realizados são colocados a fim de chamar a atenção do futuro empregador para uma possível entrevista e, com isso, o candidato poderá ter a oportunidade a uma vaga de emprego. Na formulação de um currículo vitae, é importante que as informações sigam a ordem cronológica, ou seja, eles devem ser organizados na sequência em que os fatos aconteceram. Um curriculum vitae deve ser sempre conciso e todas as informações contidas nele devem ser verdadeiras. Atualmente, os currículos estão sendo enviados por e-mails e em grupos de redes sociais. Observe aqui e no seu material de orientações de estudos o exemplo de um currículo, résumé. O currículo é de Janet Dolliver. Na sequência de informações, encontramos dados pessoais e de contato, como números de telefone e endereço residencial e de e-mail, além da data de nascimento, seguidos de seu objetivo de carreira, informações educacionais e experiências profissionais. Você vai observar que muitas palavras contidas no texto são bastante parecidas com as palavras em português. Chamamos estas palavras de cognatas ou cognatos. Vou dar um exemplo. Obtain a position that utilizes. Obter uma posição que utilize. Viram? Bom, utilize-se disso para compreender melhor o texto. Não fique assustado com palavras que você não consegue compreender logo de primeira. Analise todo o contexto. E se você já fez um currículo em português antes, tenho certeza que a leitura e compreensão deste texto será mais fácil para você. Dando foco nas experiências profissionais de Janet Dolliver, descritas no resumé, observamos as seguintes palavras: achieved, alcançou; increased, aumentou; positioned, posicionou; transformed, transformou; improved, melhorou. Olhando-as com cuidado, observamos que todas elas terminam em ed. Isso porque é comum usarmos a forma do passado na formulação de currículos, ao relatarmos experiências profissionais anteriores. Portanto, as palavras apresentadas aqui são verbos regulares, conjugados no simple past, passado simples. A mesma coisa acontece quando vamos elaborar um currículo na nossa língua. Exemplo, trabalhei na empresa tal, participei do projeto tal e etc. Vamos então falar sobre o Simple Past? Follow me! O Simple Past, também chamado de Past Simple, passado simples, é um dos tempos verbais do inglês. O Simple Past é usado para indicar ações passadas já concluídas, ou seja, para falar de fatos que já aconteceram, que começaram e terminaram no passado.
A formação básica do Simple Past é feita, em regra geral, com o acréscimo de ed, ied ou d ao final do verbo principal no infinitivo, sem o to na forma afirmativa, usando essa mesma forma para todas as pessoas. Os verbos que seguem esta regra geral são chamados de verbos regulares, regular verbs. Aqueles verbos que não seguem essa regra geral são chamados de verbos irregulares, irregular verbs, e possuem sua forma própria de passado. Além disso, no Simple Past, há o uso do auxiliar did nas formas negativa e interrogativa, também para todos os sujeitos. Vamos tratar agora dos verbos regulares. Como disse antes, o verbo regular, regular verb, receberá o sufixo ed para formar o passado do verbo, usando esta forma para todas as pessoas. Examples: wash, washed. I washed the dishes yesterday. Eu lavei a louça ontem. Travel, traveled. My family traveled to Miami last weekend. Minha família viajou para Miami na semana passada. Talk, talked. She talked too much last class. Ela falou muito na aula passada. Como vocês podem perceber, basta acrescentar o sufixo ed à forma base do verbo. Alguns verbos regulares recebem somente a letra D. E você sabe por quê? É simples, porque na sua forma base, o verbo termina com a letra E. Dessa maneira, vamos aproveitar essa letra E já existente. Example: love, loved. They loved the film. Eles amaram o filme. Outros verbos, que também são regulares, precisam ter sua última letra repetida ao receber o sufixo ed. São os verbos terminados na combinação de letras CVC, ou seja, consoante, vogal, consoante. Example: stop, stopped, with double P, com duas letras P. She stopped working last year. Ela parou de trabalhar no passado. Attention here. Atenção aqui. Verbos terminados em CVC, consoante, vogal, consoante, que não tem a última sílaba tônica, apenas acrescenta-se o ed, ou seja, não dobra sua última letra. Example: visit, visited. We visited our grandparents last weekend. Nós visitamos nossos avós na semana passada. O outro caso especial no uso do final ed é dos verbos terminados em Y. Verbos terminados em Y, precedido de vogal, acrescenta-se o ed normalmente. Example: play, played. The baby played a lot with the cat. O bebê brincou muito com o gato. Verbos terminados em Y, precedido de consoante. Troca-se o Y por I e acrescenta o ed. Example: carry, carried. He carried all the bags for her. Ele carregou todas as bolsas para ela. Como falamos anteriormente, além dos verbos regulares, regular verbs, há também aqueles verbos que não seguem a regra geral, ou seja, não possuem um padrão de formação de passado, e por isso não recebem o final ed, e apresentando assim uma forma própria e específica para sua estrutura de passado. Esses são os chamados irregular verbs, verbos irregulares. Eles também usam a mesma forma para todas as pessoas. Example: buy, bought. You bought a book last summer. Você comprou um livro no verão passado. Drive, drove. You drove my car yesterday. Você dirigiu meu carro ontem. Todos os exemplos acima estão na affirmative form, ou seja, na estrutura afirmativa. E quando estamos nas formas negativa, negative form, e interrogativa, interrogative form or questions. Vamos ver? Let's check! Tanto na negativa quanto na interrogativa, usa-se o verbo auxiliar did. E aqui vai um detalhe importante. Toda vez que usamos o auxiliar do verbo que está no passado, esse verbo volta para sua estrutura de base, pois o auxiliar já está marcando o passado. Veja os exemplos. They loved the film. They didn't love the film. Did they love the film?
You drove my car yesterday. You didn't drive my car yesterday. Did you drive my car yesterday? Então, pessoal, hoje nós falamos sobre currículo e um recurso linguístico importante para este tipo de texto, que é o uso do passado simples. Te convido, então, a procurar em sites da internet um currículo em inglês. Retire do texto informações pessoais e habilidades gerais do candidato, assim como suas experiências profissionais descritas no passado simples. Espero que vocês tenham curtido este conteúdo. Encontro vocês na nossa próxima videoaula. See you!